Olá a todos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as instalações para suínos. Antes de falar propriamente das instalações, é importante nós compreendermos e situarmos o Brasil em relação ao clima. Como vocês sabem, o Brasil é um país tropical, está muito próximo da linha do Equador, aliás, a linha do Equador atravessa uma determinada região do Brasil, mas ele sofre grande influência de altas temperaturas ao longo do ano todo. Em algumas regiões isso é até mais crítico. À medida que nós nos afastamos da linha do Equador, essa influência das altas temperaturas é menor. E qual é a implicação dessas altas temperaturas? As nossas instalações devem ser planejadas para minimizar o efeito da alta temperatura dentro dos galpões, para evitar que esse efeito influencie no desempenho dos animais. Por vezes, a nossa maior preocupação é o calor, é a temperatura alta, mas em determinadas fases e em determinadas épocas do ano, nós também temos que nos preocupar com as baixas temperaturas, principalmente ao sul do Brasil. Então, as funções das instalações para suíno, elas têm a obrigação de manter as condições adequadas de temperatura, umidade relativa do ar, ventilação e radiação, ou pelo menos minimizar o efeito deste sobre os animais e sobre o desempenho dos mesmos. Então, elas devem oferecer conforto aos animais e aos operadores em todas as fases de exploração, otimizar a mão de obra, tornando os trabalhos menos árduos com economia de tempo e espaço. Para isso é necessário um bom planejamento. Garantir o bem-estar dos animais e dos colaboradores. Quando a gente faz isso, a gente produz mais também. Quase todas as medidas de bem-estar, elas têm um impacto em maior desempenho e, consequentemente, maior rentabilidade da produção. No entanto, algumas vezes nós temos que fazer um investimento maior. Outras vezes não, é só questão de manejo mesmo, você consegue melhorar a qualidade do bem-estar. Aumentar a renda da propriedade agrícola, as instalações também têm que visar isso, por meio da maior produção dos homens e dos animais, e permitir a estocagem de alimentos abundantes na época da safra, para você tentar minimizar a oscilação do preço do grão ao longo do ano, né? E assim também minimizar o impacto dessa oscilação na sua rentabilidade ao longo do ano. Aqui é uma tabela mostrando para vocês a temperatura de conforto de algumas categorias. Então, como nós vemos aqui, a primeira categoria, o recém-nascido, ele exige uma temperatura de conforto de 32 a 34 graus. Aí, às vezes, a gente pensa assim, o Piauí é quente, a temperatura é essa mesmo, está ótimo. Mas, às vezes, nos períodos noturno ou cedinho da manhã, nós temos até aqui no Piauí, até aqui em Teresina, que é uma região quente, nós temos oscilações abaixo dessa zona de conforto. Então, nós temos que pensar em estratégias também de elevação da temperatura dentro da instalação, pensando nesse leitãozinho recém-nascido, que ele não suporta temperaturas fora dessa zona. Isso vai impactar diretamente na produção nas outras fases. Essa fase aqui é a que tem maior potencial produtivo. Eles crescem muito rápido nessa primeira, segunda e terceira semana. Então, quanto mais a gente atender a necessidade dele, impacta nas fases seguintes. Em seguida, na fase até a desmama, ele vai exigir uma temperatura um pouco mais baixa, 29 a 31 graus, e assim por diante, ele vai exigindo, à medida que cresce, e ele vai criando aquela camada de gordura, ele vai tendo dificuldade de trocar temperatura com o ambiente, ele vai exigindo temperaturas mais baixas. E aí a gente chega aqui na fêmea-lactação, a temperatura que exige, a fase, a categoria que exige a temperatura mais baixa. Uma faixa de 12 a 16 graus é o ideal para a gente manter a nossa fêmea em lactação. E a gente sabe que a gente não tem essa temperatura aqui no nosso estado. E em muitas regiões do Brasil também não consegue isso, a não ser que tenha alguma estratégia de manipulação do ambiente. E em determinadas épocas, como o verão, até os estados mais ao sul do Brasil não conseguem essa temperatura aqui. Então a gente tem que trabalhar para pelo menos minimizar esse efeito
do calor sobre a produção em todas as fases. Antes de implantarmos e antes de fazermos a instalação, a baia em si, nós temos que pensar o melhor local no terreno, ver a relação do solo, buscar solos férteis para você poder produzir alguma coisa que minimize a aquisição de alimentos, mas também não é obrigatório, você pode comprar todos os grãos externos à propriedade, e aí nesse caso você só deve observar de não realizar as instalações em áreas de solo encharcado, porque a umidade influencia negativamente dentro do sistema de produção, facilitando a manutenção de bactérias e vírus no ambiente, e isso com o tempo pode desencadear problemas sanitários. Você tem que ter oferta em grande quantidade e qualidade de água, energia de qualidade, buscar fazer isolamento em relação a outras granjas produtoras de suínos, buscar também minimizar fatores climáticos internos ao galpão, buscar regiões que tenham oferta de insumos para garantir que você tenha o fornecimento desses insumos ao longo do ano, tomar cuidado com os ventos dominantes e buscar fazer instalações de proteções nesse sentido, podendo inclusive ser instalados barreiras de vento através de plantação de árvores para essa função. Tomar cuidado com a insolação, umidade relativa do ar. Já tem que pensar, planejar a possibilidade de expandir o galpão futuramente e também já tem que pensar em modelos profiláticos para evitar a introdução e a manutenção de doenças dentro dos sistemas e também calcular dessa forma o período de descanso das instalações para que chegue uma nova fase e essa instalação esteja descansada para a nova fase que vai ocupar ela e evitar assim a propagação de doenças dentro do sistema. A primeira coisa que a gente tem que imaginar quando a gente vai fazer a instalação do nosso galpão é o sentido da construção. Então, como a gente falou, o impacto da temperatura é muito grande em todas as fases produtivas. Então, se a gente evitar a insolação interna, a gente já minimiza essa temperatura dentro do meu sistema. Então, nós temos que pensar o sentido do galpão, sempre instalar ele no sentido leste-oeste, principalmente aqui para nós no Nordeste, que nós temos sempre que estar evitando o calor dentro das instalações, ao contrário de outras regiões que às vezes necessitam de aumentar a temperatura dentro do galpão. No nosso caso, não. Então, sempre a gente vai pensar nisso. Ao longo do galpão, o sol deve correr por cima da cumieira para evitar a insolação interna. E aqui na frente e atrás do galpão, a gente faz uma parede fechada ou faz uma outra água para minimizar também a penetração desse sol por aqui. Outra coisa que a gente tem que pensar é se a gente for fazer muitos galpões, eles não podem ser muito próximos para evitar que aquele ambiente fique insalubre, que o ar não corra e renove o ar por dentro das instalações, que isso também vai predispor a doenças. Então, se a gente tiver uma sequência de galpões, a gente tem que respeitar uma distância mínima. Então, do primeiro para o segundo prédio, recomenda-se 10 vezes a altura da primeira instalação. E do segundo para o terceiro prédio, 20 a 25 vezes a altura da segunda instalação. Por quê? Aqui eu tenho uma barreira, e na sequência outra barreira. E aí o vento não corre e não renova o ar nessas instalações, permitindo o acúmulo de gases, ou mesmo, por estar muito próximo, se eu tiver um problema sanitário em um, ele vai transmitir com facilidade para os outros. Outra observação importante é a altura do pé direito. Quanto mais quente, maior deve ser o nosso pé direito, além também da largura do galpão. Então, por exemplo, aqui, em locais de clima quente e seco, nós fazemos um galpão com a largura maior e um pé direito também mais alto. Já o beiral ele pode ser o mesmo, tanto no ambiente quente e seco quanto no quente e úmido. Em regiões mais frias, você diminui esse pé direito aqui já para pensar em conservar o calor e não para perder. Porque quando a gente aumenta o pé direito, a gente aumenta a distância da cobertura para os animais. Cria um espaço virtual onde diminui o impacto da temperatura sobre os animais. E o beiral maior também evita a penetração tanto do sol como no caso de tiver chuvas mais fortes, você ter essa umidade passando para dentro do galpão.
O uso do lanterninho hoje já não é mais tanto aconselhável, já foi muito utilizado, porque você também auxiliava a saída do ar quente, né? Porque o ar quente tende a subir e você com esse sistema facilitava essa saída e diminuía a temperatura interna, mas já tem vários trabalhos mostrando que existem outras estratégias mais eficientes para retirar essa temperatura ou não deixar essa temperatura penetrar no galpão, que no caso a gente vai mostrar no momento das opções de cobertura. E o lanterninha é muito caro, o uso para você fazer esse espaço aqui, geralmente se usa muita madeira ou ferro, e sai muito caro fazer o lanterninha e a eficiência é baixa. Então já não é tão aconselhável. Quem já tem essa estrutura não vai derrubar para fazer outra, mas nas novas instalações não é mais aconselhável fazer o lanterninha. Outra estratégia interessante é o uso do sombreamento, buscar colocar o sombreamento na área norte para minimizar esse impacto da radiação solar dentro do galpão. Tomando cuidado também, como a gente falou, da proximidade dos galpões, de evitar exagerar e tornar esse ambiente insalubre, porque se ficar muito abafado também vai permitir a manutenção de micro-organismos no ambiente. Aqui são alguns componentes necessários para a implantação da granja. Lembrando que cada granja, cada sistema é um sistema, e aí você que tem que... O homem, como a gente falou naquela aula de sistemas de produção, o homem que vai determinar quais são as instalações necessárias e interessantes de se ter no sistema de produção de suínos. Aqui é uma realidade de uma granja grande, ou pelo menos de 40 matrizes para mais. Menos do que isso, a gente não pode pensar em todas essas instalações, que fica muito oneroso para o sistema. Então, do setor de produção, nós temos que pensar nos galpões para os animais e os silos para a ração. Pensar numa fábrica de ração, um setor de preparo de alimentos e armazenamento de alimentos. Granjas pequenas, de 10 matrizes para menos, a gente não pode estar pensando em ter uma fábrica de ração, ou pelo menos não vai ser obrigatório isso, porque o trabalho, a mão de obra de confeccionar essa ração para poucos animais e também o baixo poder de barganha do produtor individual pode atrapalhar e impactar o preço desse alimento. Então, nem sempre compensa você fazer a instalação e aquisição de maquinário para fabricar as rações em sistemas pequenos. É interessante ter um setor administrativo para separar do setor de produção, um escritório com almoxarifado, ter um controle, e isso próximo do portão de entrada, para evitar que pessoas alheias à produção, que vão ali para realizar atividades outras, como a aquisição, compra, entrega de nota, entrega de outros materiais que não são da produção, tenham contato com os animais. Um setor sanitário, seja uma fossa, um crematório ou uma composteira para destinar os animais mortos. Pé dilúvio para a desinfecção dos calçados dos funcionários ou visitantes. Na entrada, rodolúvio para a desinfecção dos pneus dos veículos. Às vezes é interessante também ter um lança-chamas, mas vocês não vão passar o lança-chama nos pneus para desinfectar. É para algum equipamento ou material que possa ser desinfectado pelo calor. Em granjas maiores, é interessante também pensar no setor residencial, com casa-sede, casa dos empregados, dos funcionários. Um setor de apoio, ou seja, um galpão-oficina para reformar equipamentos. E um setor externo, que seria o posto de venda e também, dependendo da estrutura, do tamanho da granja, um abatedouro. Ou mesmo, se houver uma integração entre os produtores, um escritório e até a próxima aula.